Yeah. Boa tarde. Ponto negativo foi a demora, no caso foi a demora da 777 para contratar e não contratar medalhões. Ô Gil, muito obrigado pela sua participação. Concordo plenamente. Eu acho que faltou pra gente, apesar de que, Gil, vamos dar a César o que é de César. O Paulo Brax, no início do ano, ele falou sobre isso. Ele falou que o grupo ele estaria 80% a 90%, vê se eu estou errado, Marques, em abril esse grupo estaria de 80% a 90% formado, não é isso? Que bate com a primeira janela agora, abril ou não? Então, Luiz... Mas ele falou isso lá no início, não foi? Ele falou, porque tem o Paulo Brax ali no final ali, que então já vou puxar o Paulo Brax pra gente falar desse tema do Carência. uma vez. Cara, na minha opinião, me incomoda, primeiro, a parte postural do Brax. Incomodou e a gente falou aqui no início. Falou. Eu acho que faltou o Paulo Brax aparecer um pouco mais nessas últimas 3 semanas. Eu acho que ele poderia ter falado um pouco mais, ter dado visibilidade sobre algumas coisas. E a minha crítica, eu acho que quanto ao cronograma de contratações que ele mesmo passou. Eu acho que quando a gente está chegando em abril... Já começando o Campeonato Brasileiro. O Paulo Brax que vai me desculpar, mas quando a gente fala de elenco, vai me desculpar. Eu não vejo o Vasco 50% ainda... 50% ainda com o time, com o elenco formado. Então eu digo pra você, minha opinião, né? Tu não tá longe da tua, não. Eu acho que o Vasco hoje tem 60% eu não digo nem do elenco, cara. Eu acho que até do time principal mesmo, eu vejo o Vasco com 50% a 60%. Eu acho que o Vasco precisa de atacante bom pelo lado de campo. Esquece a sombra que a gente quer pro Pedro Raul, esquece o banco que a gente quer pra ele ou um cara que dispute posição com ele. Mas a gente precisa de um lado de campo melhor, a gente precisa de um armador melhor, a gente precisa de um volante melhor, não desmerecendo o Rodrigo de jeito algum, mas o Rodrigo tá começando agora. Eu acho que não pode dar o status dele de cabeça de área titular do Vasco, não. Porque uma coisa é campeonato carioca, irmão. Outra coisa é campeonato brasileiro. A gente já viu isso quantas vezes? A gente viu em 2015 o Vasco campeão carioca e rebaixado no brasileiro. A gente já viu em 2016 o Vasco campeão carioca e fazendo um péssimo brasileiro. Não, tava na Série B 16, ou já tava em Série B 16 e foi campeão carioca, irmão. Então é muito diferente. E volta a falar como a gente já falou aqui várias vezes. A gente não tem problema em queimar a língua amanhã, não. Claro que não. A gente tá falando hoje, quinta-feira. Não queima a língua. E a gente tá falando hoje, quinta-feira, dia 23. Nós estamos aí. Eu não sei se postergou a janela, né? Seria dia 4. Aí eu li em algum lugar que ela passou pro dia 20. Mas eu não sei se ela vai ser dia 4 mesmo ou dia 20 a janela. Que fecha a janela. Hoje, dia 23 de março, a gente sente falta ainda de algumas contratações, principalmente ali uma ou outra de impacto. Então eu sei que a filosofia da 777 é jogador jovem, promissor, né, que a gente sabe que isso tem um viés comercial também e não questiono isso, mas eu acho que é importante em alguns momentos a gente rasgar o orçamento e entender o quanto que um reforço de peso pode agregar como plantel, como marca pro Vasco. E ao meu ver, eu acho que tá faltando o Paulo Brax se apresentar um pouco mais, dar um pouco mais de satisfação para a torcida. Não é dizer como estão as contratações, que algumas coisas têm que se manter em sigilo. Mas eu vi o Paulo Brax muito anônimo nas últimas semanas e isso me incomodou, Luiz. Então, a mim não incomodou porque eu acredito que nas últimas semanas a gente tinha que falar mais do time em campo, né? E não de parada, e não de conversas de reestruturação ou melhor. Eu acho que não era o momento ali. O momento era para falar daquele time que estava em campo disputando. Então, por isso que eu não senti a falta dele. E, assim, é só uma questão de ponto de vista. Eu acho que ali tinha que ser com o Barbieri mesmo, entendeu? O papo ali era com o Barbieri. Porque naquele momento a gente não podia contratar ninguém para resolver. Então, a partir de agora, eu acho que sim, ele já está assumido. Eu acho que já teria que aparecer, no mínimo, para avaliar o que aconteceu até agora. Não deve ser fácil montar um elenco atendendo às necessidades técnicas e atendendo a filosofia da 777. Em outras palavras, o que você acabou de falar em relação... eu entendo a filosofia deles, é uma filosofia comercial. É porque, o que acontece, Ernesto?
O Vasco não é um clube de empresários, correto? É e não é, porque o Vasco é um clube grande, um clube que deve satisfação à torcida, um clube o qual o associativo também é dono do clube empresa, então vocês têm uma série de fatores que o Vasco não é um Red Bull. O Vasco não é um Red Bull. Eu não estou falando de tamanho em campo, não. Eu estou falando de filosofia mesmo. O Vasco precisa lucrar e ser campeão. O Vasco não é feito só para lucrar. Então, essa parada aí, ele foi venal, porque realmente existe essa dificuldade. Mas igual você falou, vem cá, qual é a filosofia? Jogadores jovens, jogadores que vão se despontar para depois valer um dinheiro, mas a gente também precisa ter esse equilíbrio. Qual é o equilíbrio? É um medalhão, cara. Ou um, ou dois, ou três, que tem que estar dentro desse grupo aí. Não, esses caras aqui, eu não tô comprando pensando em ganhar um dinheiro deles no futuro. Posso até ganhar, mas esses eu tô comprando pra gente ter um time foda. E antes que pensem, quando a gente fala medalhão, não é a gente gastar rios de dinheiro, não. Vamos citar, inclusive, quem foi nessa primeira janela contratado que a gente pode considerar um medalhão que pode vir nesse naipe. Jair. O próprio Pedro Raul. O Paulinho, que foi pro Atlético. O Paulinho, que foi pro Atlético, que talvez, beleza, ok, pelas cifras que se mostraram ali de salário, essas coisas, talvez seja uma corda esticada demais, mas... Qual é o salário do Paulinho? Dizem ser 1,5 milhão, né? 1 milhão, 1,5 milhão, né? 1 milhão. Acho que cara, coisa de 4 dígitos, né? Tudo bem. Mas se trouxer jogadores, como por exemplo, eu discordei de não vir o Sacha, né? Quando bateu lá na 777, eles vetaram. Pra mim, o Sacha era um bom nome pra vir pro time do Vasco, né? Este recado é pra você, acredite. São 30 anos de mercado e as melhores condições para você encontrar o seminovo que tanto precisa. Aqui você pode financiar seu carro em até 60 vezes. Todos os nossos carros são revisados com laudo cautelar e nota fiscal. Aqui você pode utilizar seu FGTS como entrada, pode sair de tanque cheio e com kit gás instalado. Acredite, seu próximo carro está aqui na Robimar. Vem sem medo.